paz do Senhor, e hoje nos reunimos para dissecar um dos momentos mais definitivos da história da salvação, as 10 pragas do Egito. Muitas vezes, lemos o livro de Êxodo, capítulos 7 a 12, como uma lista de truques de mágica isolados, 10 atos independentes de um Deus irado. Mas ao aplicarmos a lente da arqueologia, da epidemiologia e da teologia sistemática, descobrimos algo muito mais profundo e aterrorizante. As pragas não foram eventos aleatórios. Elas foram uma cascata de colapso ecológico, biológico e social, perfeitamente encadeada. Foi um efeito dominó divino, onde a primeira peça derrubada, o Nilo, acionou uma reação em cadeia inevitável que desmantelou, peça por peça, a infraestrutura da maior superpotência da Idade do Bronze. Além disso, cada praga foi um míssil teológico guiado, destinado a humilhar e desautorizar uma divindade específica do panteão egípcio, provando que IGHWH é soberano sobre a natureza, a vida e a morte. Para compreendermos a magnitude dessa catástrofe, precisamos nos situar geograficamente. Estamos no delta do Nilo durante o Novo Reino, provavelmente na 18ª ou 19ª dinastia. O Egito é uma dádiva do Nilo, como disse Heródoto. O rio não era apenas água, era Hapi, o deus da inundação, e a artéria vital que sustentava a agricultura, o transporte e a higiene. O faraó era considerado a encarnação de Horus, o mantenedor de Maat, a ordem cósmica. Portanto, quando o Deus dos Hebreus ataca o ecossistema do Egito, ele está atacando a legitimidade do trono e a ordem do universo egípcio. Vamos traçar a anatomia desse desastre, passo a passo, praga por praga. A primeira praga. O Nilo em sangue. Êxodo 7, 14 e 25. Este é o gatilho, o ponto zero da contaminação. Moisés toca as águas e elas se tornam sangue. Teologicamente, isso é um ataque frontal a Hapi, o espírito do Nilo, e a Canum, o guardião das fontes. Mas cientificamente, o que descrevemos aqui é um fenômeno de maré vermelha, de proporções bíblicas. Sob condições de estresse hidrológico extremo, talvez um nível de água anormalmente baixo seguido de calor intenso, micro-organismos como dinoflagelados tóxicos, Fiesteria piscicida ou cianobactérias, Oscillatoria rubescens, proliferam explosivamente. Essas algas, ao morrerem, liberam pigmentos vermelhos e neurotoxinas potentes na água. O resultado imediato é a anoxia. O oxigênio dissolvido na água cai a zero. A consequência ecológica é catastrófica: a morte em massa dos peixes. O peixe não era apenas comida. Era a principal fonte de proteína para a classe trabalhadora e para os escravos. Com milhões de peixes mortos flutuando e apodrecendo sob o sol escaldante do Egito, o rio sagrado tornou-se uma vala séptica gigante. A decomposição introduziu uma carga bacteriana imensa no sistema hídrico. Os egípcios cavaram poços freneticamente nas margens, tentando filtrar a água, mas o dano estava feito. O ciclo da vida foi quebrado na sua base. A segunda praga. As rãs. Êxodo 8:1-15. A ecologia é implacável. Com o rio tóxico e sem oxigênio, os anfíbios, que respiram pela pele e dependem da água limpa, foram forçados a uma migração desesperada. As rãs não invadiram por agressividade. Elas estavam fugindo da morte no rio. Elas saíram aos milhões, buscando qualquer lugar úmido e fresco. As casas de tijolos de barro, os fornos de pão, que ficam no chão, as camas. Para os egípcios, isso era um horror teológico. A rã era sagrada, associada à deusa Requete, a parteira divina que assistia aos nascimentos. Pisar em uma rã poderia ser um sacrilégio, mas agora elas eram uma praga imunda. O elo crucial para a próxima praga acontece no final desta. Quando Moisés ora e as rãs morrem, elas não desaparecem. O texto diz que os egípcios as amontoaram em pilhas, e a terra cheirou mal. Imagine o cenário. O Nilo está podre com peixes mortos, e agora a terra está coberta por toneladas de carcaças de rãs em decomposição gelatinosa.
Temos agora o substrato orgânico perfeito para a incubação de vetores de doenças. A terceira praga, piolhos ou mosquitos. Êxodo 8, 16, 19. A palavra hebraica kinin é difícil de traduzir, podendo significar piolhos, pulgas ou mosquitos pólvora, mides da família Ceratopogonidae. O contexto favorece insetos que se reproduzem em matéria úmida e decomposta. As pilhas de rãs e a lama contaminada do Nilo, aquecidas pelo sol egípcio, tornaram-se incubadoras gigantescas. De repente, nuvens de insetos minúsculos eclodiram, atacando homens e animais. O pó da terra parecia ganhar vida. Aqui, os magos do faraó tentam replicar o sinal e falham. Eles reconhecem: isto é o dedo de Deus. Por quê? Porque a magia egípcia lidava com grandes animais, serpentes e elementos visíveis, água, mas não tinha poder sobre a vida microscópica e a praga do pó. Geb, o deus da terra, foi humilhado, pois o próprio solo do Egito se tornou uma fonte de tormento. A infestação de ectoparasitas começa a quebrar a barreira sanitária da população e do gado, preparando o terreno para infecções. A quarta praga, as moscas. Êxodo 8, 20 e 32. A praga anterior trouxe os parasitas invisíveis. Esta traz os vetores visíveis. O termo arove sugere uma mistura de insetos, provavelmente moscas de estábulo, Stomoxys calcitrans, ou varejeiras. A lógica biológica é direta. O que atrai moscas? Carne podre e lixo, com peixes e rãs apodrecendo por toda parte e a higiene colapsada pela falta de água limpa, a população de moscas explodiu exponencialmente. Essas não eram moscas inofensivas. Eram picadoras e transportadoras de patógenos. Elas pousavam nas carcaças infectadas e depois nos olhos, narinas e feridas dos animais e humanos. Pela primeira vez, Deus faz uma distinção geográfica clara. A terra de Gósen, onde viviam os israelitas, foi poupada. Isso pode ser explicado pela direção dos ventos predominantes ou pela localização de Gósen, mais a leste e longe dos pântanos principais de decomposição. Mas a mensagem teológica foi clara. Yagababiaga controla as fronteiras da praga. O Atit, o deus mosca, foi impotente para impedir a invasão. A quinta praga, peste no gado. Êxodo 9, 1, 7. Agora, a bomba relógio biológica explode. A quinta praga é a consequência epidemiológica direta das moscas, praga 4, e dos piolhos, praga 3. Os insetos agiram como seringas voadoras, transmitindo doenças bacterianas e virais das carcaças para o gado vivo. Doenças como o antraz, Bacillus anthracis ou a peste bovina são devastadoras. O texto lista cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. A morte do gado foi um golpe econômico e militar fatal. Sem bois, não há aragem dos campos, ameaçando a próxima colheita. Sem jumentos e camelos, o comércio para. Sem cavalos, os carros de guerra do faraó ficam imobilizados. Teologicamente, este foi um ataque direto ao coração da religlatria egípcia. O touro Apis, o deus Mnevis e a deusa vaca Hathor eram divindades centrais. Ver os deuses morrerem inchados e cobertos de moscas abalou a fé do povo na proteção divina do faraó. A sexta praga, úlceras e tumores. Êxodo 9, 8, 12. A doença salta a barreira das espécies. O que matou o gado agora atinge os humanos. O texto hebraico Shetim descreve furúnculos, pústulas ou úlceras severas que arrebentam na pele. Isso é clinicamente consistente com o antraz cutâneo, transmitido pelo contato com animais doentes, praga 5, ou pelas picadas de moscas infectadas, praga 4. Moisés apanha cinza de um forno e a espalha no ar. Simbolicamente, isso inverte um ritual egípcio onde cinzas de sacrifícios eram espalhadas para abençoar. Aqui, elas trazem maldição. Os magos do Egito, que até então estavam presentes na corte, não conseguem nem ficar de pé diante de Moisés devido às úlceras. A classe sacerdotal, obcecada por pureza ritual e limpeza, eles depilavam o corpo todo para evitar piolhos e impurezas. Agora está imunda, cheia de pus
e feridas. Eles são ritualmente desqualificados para servir seus deuses. Imhotep, o patrono da medicina, e Sekhmet, a deusa que controlava as epidemias, foram silenciados. O corpo egípcio está quebrado. A sétima praga, chuva de granizo e fogo. Êxodo 9, 13, 35. Até agora, a catástrofe foi biológica e ecológica. Agora, ela se torna meteorológica e climática. Deus introduz uma mudança de paradigma, uma tempestade de granizo sem precedentes, acompanhada de fogo que corria pelo chão, raios globulares ou relâmpagos contínuos. Varre o Egito. Nut, a deusa do céu, e Shu, o deus do ar, falharam em proteger a terra. A precisão arqueológica do texto é fascinante. O linho e a cevada foram feridos, mas o trigo e o centeio não foram feridos porque eram tardios. Isso coloca a praga no início da primavera, março-abril. A perda do linho foi devastadora para a indústria têxtil. O linho era a roupa de todos, dos sacerdotes aos camponeses. A perda da cevada significava o fim da cerveja, bebida básica e moeda de pagamento, e do pão dos pobres. A economia egípcia, já sem gado, agora perde sua base agrícola imediata. A fome deixa de ser uma ameaça e torna-se uma certeza. A oitava praga, gafanhotos. Êxodo 10, 1, 20. O que o granizo não destruiu, o gafanhoto comeu. O solo úmido após a tempestade de granizo criou as condições perfeitas para a eclosão ou atração de enxames de gafanhotos do deserto. Um vento oriental forte, o famoso camassim ou siroco, trouxe a nuvem negra de insetos. Eles consumiram o trigo e o centeio, as culturas tardias que haviam sobrevivido ao granizo. O Egito agora é uma terra estéril. Não há folhas nas árvores, não há grãos nos campos. A deusa Renenutet, colheita, e o deus Nepri, grãos, estão mortos. O faraó começa a negociar, mas seu coração permanece endurecido. O colapso social é iminente. A fome vai gerar anarquia. A nona praga, escuridão. Êxodo 10, 21, 29. Esta praga é um ataque psicológico e teológico supremo. Por 3 dias, uma escuridão que se podia apalpar cobriu o Egito. Isso não foi um eclipse, que dura minutos. Cientificamente, isso se alinha com uma tempestade de areia massiva e prolongada, camassim severo, possivelmente exacerbada pelas condições climáticas extremas das pragas anteriores, ou até mesmo cinzas vulcânicas de uma erupção distante, como a de Terra Santorini, embora a cronologia seja debatida. Mas o alvo aqui é Ra, ou Amon-Ra, o Deus Sol, o rei dos deuses. O faraó era o filho de Ra. Se Ra não consegue brilhar, o poder do faraó é nulo. A escuridão total paralisou o Egito. Ninguém podia sair de casa, ninguém podia trabalhar, ninguém podia acender um fogo que durasse. Foi um lockdown divino. Enquanto isso, em Gósen, os israelitas tinham luz. IHWH demonstrou que ele, e não Ra, controla a fonte da luz e da vida. A 10ª praga, morte dos primogênitos. Êxodo 11, 1, 12, 30. O clímax trágico, a morte final. Muitos leem isso apenas como um anjo vingador sobrenatural, e certamente há o elemento espiritual da Páscoa. Mas sob a nossa ótica de causa e efeito, a morte dos primogênitos também pode ser vista como o resultado fatal de todas as pragas anteriores. Pensem na situação. Os silos de grãos restantes estavam úmidos e contaminados por fezes de gafanhotos e moscas. O mofo e fungos tóxicos, micotoxinas letais, se desenvolveriam nesses grãos. Na cultura egípcia, os primogênitos tinham prioridade na alimentação e recebiam porções duplas. Em um cenário de fome e doença, os primogênitos poderiam ter consumido a primeira porção dos grãos contaminados que foram retirados do topo dos silos. Além disso, a imunidade da população estava destruída. A morte que passou sobre o Egito ceifou aqueles que eram o futuro da nação e a esperança de cada família. O alvo teológico era o próprio faraó, cujo primogênito era o sucessor divino, e Osíris, o juiz dos mortos.
Nem a vida presente nem a futura estavam seguras fora da proteção do sangue do Cordeiro. As 10 pragas não foram mágica de palco. Foram a desconstrução sistemática, passo a passo, da ecologia, da economia, da religião e da biologia do Egito. Kagsa usou a própria criação, a água, os animais, o clima, os micro-organismos, para julgar a idolatria. Ele mostrou que os deuses do Egito eram impotentes porque eram parte da criação, enquanto ele é o Criador soberano. Para o crente, isso reforça que Deus tem o controle total sobre os mecanismos do mundo. Para o cético, a coerência científica da narrativa serve como uma evidência poderosa de que o relato do Êxodo é uma memória histórica preservada de um evento real, cataclísmico e divinamente orquestrado. Que a compreensão dessas verdades fortifique a vossa fé. A paz seja convosco.